tarde. Boa Declaro tarde, aberta presidente. a centésima, 21ª sessão ordinária, hoje, dia 8 de 12 de 2022, às 16 horas. Comunico que esta sessão está acontecendo em formato híbrido, de forma presencial na sede do TRE e por videoconferência, possibilitando as sustentações orais de forma remota, bem como está sendo transmitida ao vivo pelo canal do TRE no YouTube, também gravada. Participarão por videoconferência a doutora Camille Moreira Castro, o doutor Davi Sombra Peixoto, o desembargador Gletos, o desembargador Raimundo Nonato, o doutor Érico Silveira e o doutor George Mamstein. O primeiro a ser julgado aqui, que tem um bloco, eu vou começar por esse embargo de declaração, que é o desembargador Gletos, vai ter que participar em substituição a Vossa Excelência, desembargador Nonato. Chama a julgamento o nono da pauta. Trata-se dos embargos de declaração número 0600 311 92 2020 60601 21. A origem é Forquilha. A relatora é a juíza Camille Moreira Castro. O embargante é Dinardo Rodrigues Filho. Advogado Pedro Marcelo Clares de Andrade e outros. Embargado do Ministério Público Eleitoral. O assunto, embargo de declaração em face de acordo que negou provimento ao recurso eleitoral. Com a palavra a eminente relatora. Só um minutinho. Os marcos de declaração aqui, eu estou aplicando a súmula 1 dessa corte, apontando especificamente que restaram esclarecidos os motivos que conduziram à manutenção da sentença atacada, notadamente quanto ao valor da multa imposta aos representados, ora embargantes, diante de reiteração da conduta de desrespeito a comando legal, bem com a conexão de processos relativos a atos de campanha contrários às normas sanitárias de combate à pandemia Covid-19 no município de Forquilha. Os representados não cumpriram decisão judicial e zeraram em processo para não realização de atos de campanha, importando em aplicação de multa num patamar considerável, razoável e proporcional pelo acordo embargado, a ausência de omissão, embargos conhecidos e não providos. Doutora Camille, como vota o doutor Mamstein? Com a relatora, senhor presidente. O doutor Deusdete? Boa tarde a todos. Eu também acompanho a relatora, presidente. Doutor Bucão? Acompanho a relatora, presidente. Desembargador Francisco Gletos? Também acompanho a relatora, presidente. E o doutor Davi Sombra? Qual o nome, relatora, presidente? Proclamando o resultado de embargo de declaração conhecido e desprovido. Decisão unânime da Corte. Agora eu vou ter um pedido de vista, porque aqui o doutor Davi pediu para se julgar o número 1, que é um voto vista do desembargador Raimundo Nonato. Aí depois o desembargador Gletos retorna. Chama a julgamento o recurso eleitoral número 0600 501 70 2020 606 0019. A origem é Tauá. O relator é o juiz Raimundo Deusdete Rodrigues Júnior. Recorrente Ed Lincoln Cavalcante Dias e Cecília Carvalho de Oliveira. Advogado Rafael Mota Reis e outros. Recorrente Ana Ricardo da Silva Melo. Advogado Francisca Vérica Oliveira Ferreira Salles. Recorrentes Leandro Urbano Lacerda, Maria José Basto Lima e Tiago Gutenberg Magalhães Ricardo. Advogado Arthur Moreira Martins. Recorrida Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar e Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos. Advogado Leonardo Roberto Oliveira Vasconcelos. Recorrida Ana Ricardo da Silva Mello. Advogado Francisca Vérica Oliveira Ferreira Salles. Recorridos Tiago Gutenberg Magalhães Ricardo, Maria José Basto Lima, Leandro Soares Urbano Lacerda e Francisco Everardo Gonçalves Souza. Advogado Arthur Moreira Martins e outros. Recorrido Cecília Carvalho de Oliveira, Edilico Cavalcante Dias e coligação Tauá Pode Mais. Advogado Nayara Fonseca de Souza e outros. Assunto abuso de poder econômico ou político. No dia 2 de 12 de 2022, após o voto do relator pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto por Edilico Cavalcante Dias e Cecília Carvalho de Oliveira, bem como pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos por Ana Ricardo da Silva Melo, Leandro Soares Urbano Lacerda, Tiago Gutenberg Magalhães Ricardo e Maria José Basto Lima, para reformar a sentença questionada e afastar as sanções impostas aos investigados, no que foi acompanhado pelo juiz Roberto Soares Bucão Coutinho, pediu vista dos autos do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, a quem eu concedo a palavra, excelência. Oi, não, senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu fiz o voto vista
e eu vou pedir para fazer a juntada dele, apenas eu acompanho a relatoria e peço para fazer a juntada posterior do meu voto visto. Eu acompanho a relatoria, senhor presidente. Ok, excelência. Como vota o doutor Davi Sombra? Também com o nobre relator, senhor presidente. Doutora Camille? Acompanho. E o doutor George? Com o relator, senhor presidente. Eu também com o relator, já que é quórum completo, e proclamo o resultado. Recurso interposto por Edilinco Cavalcante Dias e Cecília Carvalho de Oliveira, conhecido e desprovido. Recursos interpostos por Ana Ricardo da Silva Melo, Leandro Soares Urbano Lacerda, Tiago Gutenberg Magalhães Ricardo e Maria José Basto Lima, conhecidos e providos, para reformar a sentença a fim de afastar as sanções impostas aos investigados. Decisão unânime da Corte. Agora vamos ao sétimo da pauta, que é o doutor Davi tem que participar porque é quórum completo. Trata-se do embargo de declaração número 06000370-2021-606-0105. A origem é Capistrano, a relatora a juíza Camille Moreira Castro, embargante coligação Capistrano de Todos, advogado Damião Soares Tenório e outros. Embargado Antônio Soares Saraiva Júnior, advogado Raul Lustosa Bittencourt de Araújo. Embargado Cláudio Bezerra Saraiva, advogado José Abílio Pinheiro de Melo e outros. Assunto embargo de declaração em face de acordo que deu provimento ao recurso eleitoral, com uma palavra a eminente relatora. Aqui é também o mesmo caso de embargos conhecidos, porém não providos, pela aplicação da súmula 1 desse tribunal. Destaco aqui apenas que a decisão dessa corte evidenciou... só um minutinho, por exemplo. Evidenciou que os pontos relativos resignados pelo embargante teriam configurado ilícitos eleitorais de abuso de poder político e econômico, concluindo, contudo, quanto à inexistência de prova indubitável de sua configuração. Rediscussão da causa, tendo em vista que já foi explicitado os limites da matéria devolvida à análise em segundo grau, através da insurgência adequada, e particularizou o que foi e não foi objeto do recurso abordado no acórdão combatido. Apontou ainda que as vias das contrarrazões não podem ser revertidas em recurso adesivo para fins de promover pedido individualizado da parte recorrida. É o voto. Ok, doutora Camille. Como vota o doutor George? Com a relatora, senhor presidente. O doutor Raimundo Deusdete? Acompanho a relatora, presidente. O doutor Bucão? Também acompanho. Embargador Nonato? Com a relatora, presidente. Doutor Davi Sombra? Com a nobre relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, já que é quórum qualificado, e proclamo o resultado. Embargo de declaração conhecido e desprovido. Decisão unânime. Agora eu vou começar esse bloco, que é do desembargador Gletos. Senhor presidente, estou liberado? Está liberado, tá? Doutor Érico assume, né? Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Érico, pode assumir. Eu vou chamar a julgamento o item de 2 a 6. O primeiro, recurso eleitoral na representação número 060-1493-2020-2022-606-0000. A origem é Fortaleza. O relator desembargador Francisco Gletos Ponte. Recorrente coligação Ceará cada vez mais forte. É o Mano de Freitas da Costa e Jade Afonso Homero. Advogado Anastácio Jorge Matos de Souza Marinho e outros. Recorrido coligação do povo pelo povo para o povo. Advogado Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos e outros. Interessado Google Brasil Internet Limitada. Advogado Fábio Rivelli. Assunto propaganda eleitoral e impulsionamento. O outro também a mesma coisa. É 060 15 10 56 2022 6060000. As mesmas, a origem, todas as partes, advogados todos, e o assunto também. O quarto é o recurso eleitoral na representação número 060-1499-27-2022-606-0000. Também as mesmas partes, os mesmos advogados e o mesmo assunto. O quinto também, recurso eleitoral na representação número 060-1501-94-2022-606-0000. A origem também é Fortaleza e as partes e todos são iguais. E o sexto, que é o último do bloco, é recurso eleitoral na representação número 060-1503-64-2022-606-0000. Também as mesmas partes, os mesmos advogados. Com a palavra o eminente relator.
Muito obrigado, senhor presidente. Esse bloco que Vossa Excelência acaba de anunciar faz parte de um grupo de processos que já tivemos a oportunidade de examinar esta semana, relacionado a impulsionamento na internet e o fato seria por ausência de CNPJ e da taxa de propaganda Ele está aí eleitoral. presente? Não está. Posso continuar, presidente? Peraí, um pouquinho. Doutor Esteves está presente? Opa, estou presente. Eu ia até comentar agora, que estava inscrito para sustentação oral, mas... Não, mas pode começar, Excelência. Então, nesse caso, o desembargador Gleito suspende e o senhor pode começar. Perfeito. Pronto. Só uma pergunta, desembargador, porque aí aproveita qualquer coisa, a gente agiliza a sessão. Só está eu inscrito para a sustentação? Só, Excelência. Estava Não, o então doutor eu vou Raul, mas aí dispensar o senhor está a sustentação substituindo. Em prol da celeridade da sessão. Pode começar, Excelência. Muito obrigado, senhor O senhor presidente. dispensou a sustentação? Não, eu vou dispensar, excelência. em Ah, prol pois da não. celeridade. Então, desembargador Gleito, o senhor pode continuar. Muito obrigado. Então, como eu iniciava informando da existência de um bloco de processos com o mesmo conteúdo, com o mesmo objeto e envolvendo a mesma plataforma da Google Ads. Eu acredito que a ementa seja suficiente, porquanto já conhecido o tema por todos os julgadores da Corte. Eleições 2022, recurso eleitoral, representação, propaganda irregular, impulsionamento na internet, ausência de CNPJ e taxa de propaganda eleitoral. Negado o provimento ao recurso. Item 1. O impulsionamento de propaganda na internet deve conter, de forma clara e legível, o CNPJ do candidato e a expressão propaganda eleitoral. 2. No anúncio realizado pelo Google Ads, não consta o CNPJ e a taxa de propaganda eleitoral, exigência prevista no artigo 29, parágrafo 5º da Resolução TSE número 23.610, de 19. Com efeito, o parágrafo 2º do artigo 29 da Resolução TSE 23.610, de 19, prevê a aplicação de multa aos casos em que a propaganda paga na internet por impulsionamento não observa os preceitos legais. 3. A propaganda eleitoral através do Google Ads deve obedecer ao disposto na legislação eleitoral quanto às exigências de informação de CNPJ e taxa da propaganda eleitoral. 4. Informado na inicial endereço eletrônico, indicado na inicial de página do provedor Google, criada para fim de transparência, contendo o anúncio, bem como todas as informações referentes à peça publicitária contratada junto à empresa, tais como datas de primeira e última exibição do anúncio, período que ficou disponível, valor contratado e número de exibições. Negado o provimento ao recurso. É o voto, senhor presidente. Ok, desembargador Gleito, como vota o doutor Érico? Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares. Eu acompanho o relator na íntegra, senhor presidente, e o cumprimento. Desculpa, é a doutora Camille, né? Não, é desembargador Gleito. Está no lugar do doutor Davi. Doutora Camille agora. Eu acompanho. Doutor George. Com o relator, senhor presidente. Doutor Deusdete. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Bucão. Com o relator, presidente. Proclamando o resultado para o do 2 ao 6º. Recursos conhecidos e desprovidos, a fim de manter a decisão que condenou os recorrentes ao pagamento da multa no valor de R$5.000. Decisão unânime. Agora vamos ao o 8º da pauta. Prestação de contas anual 0600 117 33 2021 606 0000. Relatoria do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Está aqui que foi retirado de pauta. É isso, excelência? Exatamente, senhor presidente. Foi retirado de pauta. Desembargador Gleito, Vossa Excelência está dispensado por hoje.
Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Agora vamos agora o 10º da pauta. Recurso eleitoral número 000-582, 92, 2016, 6060121. A origem é Sobral. O relator é o juiz Jorge Mamstein Lima, recorrente Partido Democrático Trabalhista, Diretório Municipal, advogado Diego Pote de Holanda do Nascimento e outros. Recorrido Ministério Público Eleitoral, assunto prestação de contas de partido político, sem sustentação oral, com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Aqui é um recurso contra a sentença que desaprovou contas, em que eu estou mantendo a sentença, seguindo o parecer do Ministério Público e da Secretaria de Controle Interno, em razão de omissões. Então, vou ler aqui a ementa para ficar claro. A omissão no envio dos relatórios financeiros para o registro de doações recebidas compromete substancialmente a confiabilidade das contas na medida em que afeta a fiscalização e transparência na arrecadação e utilização de recursos de campanha. A norma que exige o encaminhamento dos relatórios financeiros de recursos arrecadados objetiva, além do efetivo controle dos recursos de campanha pela Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral, possibilitar o acompanhamento da sociedade em geral na arrecadação e utilização dos recursos, em especial aqueles oriundos de fundos públicos. A omissão na apresentação de prestação de contas parcial caracteriza falha grave, conforme expressa a disposição legal, salvo justificativa aceita pelo julgador. A omissão de despesas concernente à doação de bens e serviços a outros partidos ou candidatos configura falha grave que compromete a fiscalização da correta utilização dos recursos de campanha, suficiente para a rejeição das contas. O conjunto de falhas compromete a transparência e a confiabilidade das contas de campanha, sendo medida que se impõe sua desaprovação. Recurso conhecido e não provido, sentença de desaprovação das contas mantidas. É como voto, senhor presidente. Relator, doutor Raimundo Deusdedit. Acompanho o relator, presidente. Doutor Bucão. Acompanho o relator, presidente. Embargador Nonato. Com o relator, presidente. Doutor Francisco Érico. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Doutora Camille. Com o relator. Proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido, a fim de confirmar a sentença que desaprovou as contas de eleição de 2016 do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Diretório Municipal de Sobral, com determinação de suspensão das cotas do fundo partidário por 6 meses. Decisão unânime. Chama a julgamento, 11º da pauta, prestação de contas eleitorais, número 060 23 95 70 2022 6060000. A origem é Fortaleza. O relator é o juiz Raimundo Deusdedit Rodrigues Júnior. Requerente é o Mano de Freitas da Costa e Jade Afonso Romero. Advogado Rodrigo Cavalcante Dias. Sem sustentação oral, com a palavra o eminente relator. Só um minuto, presidente, que é a ordem aqui desses... tem várias sessões. É na entendeu? sessão... o 602395, não é isso? Esse daqui é o 395, é? 395, exato. Pronto. Estou abrindo agora. Só um minuto. Vamos lá, só pela ementa é bastante simples, né? Traz prestação de contas de campanha apresentada por candidato aos cargos de governador e vice-governador referente às eleições de 2020, né? Verifica-se dos autos que restaram detectados no feito como irregularidades o descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros e gastos eleitorais realizados em período anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, irregularidades estas desprovidas de aptidão para avocar a desaprovação das presentes contas, precedentes do nosso Tribunal Regional. Considerando que os candidatos cumpriram as exigências legais atinentes ao caso, persistindo apenas a irregularidade incapaz de comprometer a fiscalização, transparência e regularidade das contas, a aprovação das contas com ressalvas é a medida que se impõe, né? Eu trouxe a plenário só porque é uma pequena divergência, a Secretaria de Controle, né, opinou pela aprovação das contas e a Procuradoria Regional aprovação com ressalvas, né? Então, estou aprovando as contas com ressalvas pelas essas pequenas irregularidades, mas que não comprometeram a fiscalização, né? Como voto, senhor presidente? Ok, eminente relator. Doutor Bucão. Acompanho o relator, presidente. Embargador Nonato. Com o relator. Doutor Francisco Érico. Com o eminente relator, senhor presidente. Doutora Camille. Com o relator. E o doutor George.
Com o relator, senhor presidente. Contas aprovadas com ressalva. Acórdão publicado em sessão. Decisão unânime. Chama a julgamento o 12º da pauta. Prestação de contas eleitorais número 060, 28, 34, 81, 2022, 606, 0000. A origem é Fortaleza. O relator é o juiz Roberto Soares Bucão Coutinho. Requerente Oneida Pontes Pinheiro. Advogado Mário Carneiro Barata Monteiro Filho. Assunto prestação de conta de candidato, cargo de deputado estadual. Sem sustentação oral, com a palavra eminente relator. Obrigado, presidente. Aqui no caso, foram detectadas as seguintes falhas na prestação de contas pela Secretaria da Auditoria desse regional. A primeira foram recursos próprios aplicados em campanha que superaram o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, o que poderia revelar indício de recurso de origem não identificada. O segundo são omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame, em contexto com aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização ou informações voluntárias de campanha e ou confronto com notas fiscais e eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indício de omissão de gastos, infringindo o que dispõe o artigo 53, inciso 1, a linha G, da Resolução 23.607. Sobre a primeira irregularidade apontada, que trata de emprego de recursos próprios na campanha, foi identificado um aporte de recursos no valor de R$5.000. Em consulta aos dados referentes a candidato, no sistema de divulgação de candidaturas, verifica-se que o valor acima mencionado corresponde à integralidade do total arrecadado na sua campanha, além de ter declarado em seu processo de registro de candidatura não possui bens em seu próprio nome. É sabido que a declaração de bens apresentada no momento do registro de candidatura não indica de maneira precisa a situação econômica de um candidato, mas apenas seus bens patrimoniais, conceito que não se confunde com de renda. Porém, o que se constata na espécie é que apresentou tal justificativa sem dela fazer prova. Aliás, no próprio processo de registro, a informação que ali consta de que a candidata é aposentada, mas não pela iniciativa pública, o que contrasta com a justificativa apresentada pela candidata, a destempo tendo a referida peste ou condão de macular-se contas em exame. A segunda irregularidade apontada, a Secretaria de Auditoria constatou a emissão de uma nota fiscal na situação ativa no valor de R$ 4.635,40, sem qualquer correspondência da despesa na prestação de contas, seja nos extratos, seja nos demonstrativos apresentados, configurando a omissão de despesa, comprometendo a consistência e confiabilidade das contas. A falha acima apontada tem um condão de afetar a confiabilidade das contas, sendo por si só capaz de gerar sua desaprovação. Destaca aqui que, tendo sido regularmente emitida a nota fiscal em nome da campanha da recorrente, não havendo informações de que fora cancelada, resta constatada tal despesa, revelando-se de fato omissão de gasto eleitoral. Ressalta ainda que o valor omitido equivale a cerca de 92% do total de despesa declarado, que somou um montante de R$5.000, sendo não admitido assim aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E destaca aqui no item 11 da emenda que o TSE já assentou que a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade exigem que as falhas não comprometam a rigidez, percentual seja inferior a 10% e a ausência de má-fé. Assim, ante a presença de falhas que em conjunto são capazes de comprometer a regularidade do balanço contábil, devem ser as contas em apreço ser desaprovadas, nos termos do artigo 74, inciso 3 da Resolução 23.607. Só fazendo um destaque aqui que, pela manhã, aquele processo que eu trouxe a julgamento, era também nota fiscal. A nota fiscal estava ativa. E a falta de... A simples falta de... Porque ela não estava no extrato, quando eu disse que mantinha meu voto, porque se a despesa sequer está no extrato, se ela tivesse no extrato, me parece que seria até mais aceitável, que seria um erro contábil. A despesa não está no extrato e tem a nota fiscal do serviço, me parece que pode ser um indício de caixa 2, por isso que eu mantive o voto naquele sentido, no processo da manhã. Então aqui também tem a nota fiscal ativa, e não tem despesa correspondente na prestação de contas. Então, nesse sentido, meu voto vai aqui no sentido de as contas prestadas, mas desaprovadas. É como vota o senhor presidente, eminentes pares. E como vota o desembargador Nonato? Eu queria só pedir mais uma vez esclarecimento do doutor Bucão. O doutor se refere a aquele outro processo em relação a esse? Sim, porque da nota fiscal lá também estava ativa, então aqui a nota fiscal também está ativa e não foi cancelada. Sei. E a restituição aí desse caso? Há restituição ou recolhimento ao fundo? Sem recolhimento, desembargador. Sem recolhimento. Exato. Vossa Excelência, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Ok.
Doutor Francisco Érico. Com o eminente relator, senhor presidente. Doutora Camille. Com o relator. Doutor George. Com o relator, senhor presidente. Doutor Deusdedito. Obrigado, presidente. Como o doutor Bucão chamou a atenção, esse caso é igual ao de manhã, com a pequena diferença dos valores, né? Que um era um valor exorbitante de 150 mil e esse é pequeno, embora represente mais de 90% das despesas declaradas, né? E depois eu, refletindo, fui entender exatamente a situação daquele processo que nós votamos de manhã. E compreendi que deveria realmente ter seguido o entendimento trazido pelo relator, porque ali o indício ali, se entendermos daquela forma, é uma porta aberta para o Caixa 2, né? Não me parece crível que seja emitida uma nota fiscal, né, e o próprio emissor, o prestador de serviço, não se encarregue de cancelá-la, né? Senão ele vai pagar o imposto sobre aquele valor de R$150 mil, né? Então, realmente, o indício de Caixa 2 é grande. Enfim, foi votado de manhã, mas aqui é a mesma situação e eu acompanho integralmente o relator. Proclamando o resultado. Contas desaprovadas relativas às eleições de 2022. Decisão unânime. Pauta encerrada. Algum expediente, doutor? Sem expediente, eu vou declarar encerrada a sessão. E até segunda-feira à tarde, que vai ser virtual por causa do problema do ar-condicionado, ok?